cheguei num ponto em que parece que a gente começou a conversar de ansiolíticos, de não sei o quê, de não sei o quê. E parece que se eu deixasse a conversa ir por esse caminho, nós estaríamos até hoje lá compartilhando os nossos seeds, as nossas mazelas, e falando, meu Deus, cadê Jesus aqui? Ainda bem que você não foi. Se eu tivesse ido, aí a lista de seeds, então, minha amiga. Mas eu percebi uma coisa, irmãos, que nossa geração talvez seja a geração mais cansada, velho. Nós estamos esgotados, Gabi. E de todas as formas, emocionalmente. Eu não estou dizendo, né? A gente falou, né, agora perdemos um irmão da cidade aqui, né? Um músico, né? Que ele tocava com muita gente, morreu subitamente. Cara novo. Acho que ele tinha um filho de 4 anos, né? 2 anos o filho. 12? Deixou um filho, irmãos. E essas notícias, elas vêm nos abalar. Elas vêm tirar de nós a nossa paz. E nós estamos vivendo uma vida sobrecarregada. Nós estamos vivendo uma vida que parece que nós estamos carregando um fardo pesado. E que esse fardo nunca... Pode deixar assim. E esse fardo parece que nunca vai sair de nós, irmãos. E há um peso que a gente carrega todos os dias. Talvez você não esteja assim, mas talvez você esteja como muitos que você for conversar, que já acorda cansado. Sabe assim que você pergunta, cara, como é que você está? Cara, eu estou cansado. Eu já acordei cansado, parece que eu não dormi nada. Fora as noites de sono, né? Que se perde. Porque nós estamos frustrados com muitas coisas. Nós estamos com grandes expectativas em coisas que não vão acontecer ou não aconteceram. Nós estamos preocupados com o futuro. Nós estamos com muitas cobranças internas, muitas cobranças externas. Eu percebi isso, a gente conversando, irmãos. Parece que, tipo assim, a gente ficava assim, cara, parece que a gente nunca vai conseguir a vida espiritual que nós almejamos. Mas a pergunta é, qual é a vida espiritual que nós queremos, irmãos? É a vida que Deus quer para nós ou a vida que nós projetamos para nós espiritualmente? E aí, cara, nós começamos a viver cansados de todas as formas. É no trabalho, é na igreja, é na obra, é na família, é na criação de filhos. E aí eu poderia ficar aqui a noite toda citando todas as áreas da nossa vida. A questão é que nós estamos tentando aliviar as nossas pressões de todas as formas, irmãos. E às vezes tentamos aliviar as nossas pressões e trazemos isso como uma espiritualidade. Mas na verdade nós só estamos escondendo aquilo que está nos afetando na obra, no trabalho, na rotina. Por quê? Porque nós não estamos buscando na fonte correta. Por isso nós estamos cansados. Por isso nós estamos como peregrino. Nós estamos carregando um fardo que é difícil, que é pesado. E aí a gente fez um trato semana passada, e para aqueles que não estavam, vou fazer o trato aqui de novo para você se afirmar comigo, né? Nós fizemos um trato de que nós nunca mais iríamos usar o vocabulário "é difícil". Porque, cara, quando a gente olha para a nossa vida, a gente fala, cara, é difícil. Ah, não, é comunhão, é difícil. Cara, a gente olha para tudo da nossa vida e a gente fala, é difícil. Mas o que eu quero desenvolver com a gente aqui vai estar lá em Mateus 11, abre aí comigo. Hoje eu só vou ler esse texto. Mateus 11. É um texto que todo mundo conhece. É um texto que todo mundo, na hora da angústia, busca. Mateus 11, 28. Posso ler? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. 30. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve.
o versículo que nós amamos falar, proclamar. Mas como de fato nós olhamos para esse versículo, irmãos, e nós estamos vivendo essa realidade, Sam? Muitos de nós olhamos esse versículo e olha para ele de forma filosófica, transcendental, tão distante de nós. Mas, irmãos, a primeira coisa que nós vemos nesse versículo aqui é quando Jesus começa a fazer um convite para nós. Venham a mim. E esse convite, ele não é dirigido só para os irmãos que estavam ouvindo essa palavra, irmãos. Esse convite, ele está ativo hoje. Esse convite, ele está ativo agora. Esse convite é sobre vários tempos, estações, lugares, pessoas, culturas. Jesus não faz acepção de pessoas, irmãos. Jesus não está olhando para mim, para a sua cor. Jesus não está olhando para o meu bolso, para o meu banco. Não, irmãos. Jesus está fazendo um convite para nós. Venham a mim. E esse é o convite, irmãos, que eu quero trazer à memória para nós hoje aqui. E esse é o convite que Jesus está chamando nós para viver nesse tempo de tanta turbulência que nós estamos vivendo, irmãos. E como nós bem falamos aqui, não vai melhorar. As lutas, elas vão se intensificar. A grande pergunta é, irmãos, será que nós vamos suportar as lutas se nós não estivermos próximos dele? Jesus está pronto, irmãos, para mudar e moldar o nosso coração, irmãos. Ele está disponível hoje aqui para isso. Nós estamos reunidos hoje aqui para que Ele molde o meu e o seu coração. Nós nos reunimos toda sexta-feira, não é para comer, não é para beber, não é para ceiar, é para que o nosso coração seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Jesus, irmãos, não está nos fazendo um convite para a gente ir para uma religião, e não que a religião seja má. Jesus não está nos chamando para fazer uma obra. Jesus não está nos chamando para trabalhar, para fazer sacrifícios. Não, irmãos. Jesus está nos convidando para ir para Ele. Venham a mim. É um convite de relacionamento. É um convite de ir, irmãos. É um convite de sair de onde você está, da posição que você está, para você encontrar com Ele. Porque muitos de nós estamos, sabe como? Jesus, vem a mim. Mas o texto não está dizendo isso, o texto está dizendo, venha a mim. É um convite de Jesus para a gente ir. Mas nós queremos que Jesus venha sempre até nós. Porque ir até Jesus, irmãos, entre aspas, dói. Porque nós precisamos abrir mão de nós. Ir até Jesus requer de nós, sabe o quê? Sacrifício. Ir até Jesus requer de nós, sabe o quê? Renúncias. Que muitas vezes nós não queremos. Mas Jesus é a fonte, irmãos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a porta. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não há ninguém além dele. Não há outro caminho. E talvez eu possa estar sendo repetitivo, porque nós estamos aqui, ninguém aqui é novo convertido nessa sala, irmãos. Eu bato posta com qualquer um aqui, que exceto meus filhos, né, que são crianças, mas ninguém aqui tem menos de 10 anos de crente, irmãos. Aí você vai falar, cara, eu já ouvi essa palavra, mas nós precisamos nos lembrar dessas coisas. Porque a verdade, irmãos, o que vai nos aliviar, o que vai tirar nossa carga, não são doutrinas. Elas nos ajudam. Não é a igreja. Ela coopera. Não são os meus conceitos. Nada disso vai nos aliviar, irmãos. Nós podemos até ter uma palavra de alguém pode nos abraçar, alguém pode nos dar uma palavra, mas o alívio verdadeiro só vem dele.
Podemos até tomar ansiolíticos. Não tem problema. Não é do demônio, irmãos. Amém? Não é do demônio ir em psicólogo. Não é do demônio ir em psiquiatra. Não é do demônio fazer terapia. Não, irmãos. Mas nada disso é mais poderoso do que Jesus. E eu não estou dizendo para você fazer como antigamente, larga tudo isso. Não estou falando isso. Está gravado. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, o verdadeiro alívio nós só vamos encontrar no ide a Ele. Então, irmãos, o convite de Jesus para mim e para você hoje é para que a gente desfrute da graça e do amor dEle. Mesmo nos tempos de dor. Mesmo nos tempos de tribulações. Ainda hoje eu estava ouvindo uma mensagem de Augusto Lara, né? Como é que é o nome dele? Gustavo Lara, eu sempre erro. E ele falando uma coisa, ele falando assim, cara, a perseguição nunca foi problema para o crente. Pelo contrário, a perseguição sempre forjou o nosso caráter. As lutas sempre forjaram o nosso caráter. Só que hoje nós vivemos uma geração de que nós não queremos ter essas coisas. Por isso nós temos uma geração de crentes fracos. Crentes sem raiz. Porque, irmãos, Jesus poderia muito bem dar um diagnóstico, dar uma solução aqui. E a solução de Jesus aqui não foi nenhuma tarefa. Não foi nenhuma obra. Não foi uma receita de bolo. Jesus não mandou ninguém jejuar aqui. Jesus não mandou ninguém orar. Jesus falou, vinde a mim. Por quê? Porque Ele está oferecendo a si mesmo como remédio para todas as nossas dores. Eu ia falar o nome de um remédio bem difícil aqui. Fala um aí, Thay. Como é que é aquele lá? Ah, eu não sei falar isso não. Estalopram, é? Olha o nome do miserável. Ele traz um alívio, irmãos. Traz, não traz? Como é que é? Pondera? Olha o nome, olha os nomes. Você toma o quê, irmão? Você não toma nada não, né? Ô, glória. Sertralina, no mínimo, né? Irmãos, isso nos traz alívio, mas é um alívio temporário. No outro dia você precisa tomar de novo. Se você não tomar, você fica assim, ó. Como é que é? Os olhos ficam assim, ó. Você fica com os olhos tremendo. Só que Jesus, irmãos, é suficiente. E Jesus pode nos curar e Ele vai nos curar. Ele está nos curando. Ele é esse remédio que nos traz o alívio verdadeiro. Ele é esse remédio que tira as nossas cargas e tira as nossas sobrecargas, irmãos. Por isso, irmãos, ir até Jesus requer de nós dependência, rendição e fé. Sem essas três coisas, nós não conseguiremos praticar esse vinde. E o texto ele vai ser muito claro em outras coisas. O texto ele é endereçado a um grupo de pessoas. Vamos lá? 11. Se o vento deixar aqui. Bota aí, Dan, para mim eu leio aqui. O 11, 28. Ele é endereçado a um grupo de pessoas. O 28. Qual grupo de pessoas é esse? Os que estão cansados e sobrecarregados. Posso perguntar? Em qual grupo desses você está? Nos cansados ou nos sobrecarregados? Ou nos dois? Pode ser nos dois? Tem dia que eu estou no cansado. Tem dia que eu estou no sobrecarregado. Mas a realidade, irmãos, é que nós vamos perceber que esse cansaço nosso, ele não é só físico. Ele não é. Ele é também espiritual, mas ele também é existencial. Porque o cansaço físico, você dorme, você relaxa. Mas o cansaço espiritual existencial é a sua mente trabalhando o tempo inteiro. Você está dormindo ali, amanhã eu tenho não sei o quê. Não sei, você seu corpo está assim, mas sua alma está assim, ó. Bora, acorda que amanhã tem um bocado de coisa para fazer. Alguém está se identificando.
A palavra é para você? Pode ir. Mas ele também é existencial, irmãos. Por quê? Porque como nós estamos distante da realidade do Espírito, nós não sabemos quem somos. E nós nos comportamos como os filhos bastardos que não têm pai. Nós nos comportamos como pessoas que são órfãos, que vivem dependendo de um abraço de alguém para viver uma vida boa. Que vive dependendo de uma palavra de consolo para ter um consolo. Então, irmãos, se você for olhar o texto, esmiuçar, você vai ver que o convite, a primeira instância desse convite, ele está para as pessoas em que os fariseus traziam muitas cargas sobre eles. E é sobre esse tipo de pessoas que Jesus está falando. Mas eu estou trazendo isso para os nossos dias. Porque nós estamos dessa forma. Nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados. Mas nós também estamos, sabe por quê, irmãos? Sabe? E aí foi aí que eu pensei, por que da mesa dessa palavra? Porque nós também trazemos sobre nós cargas de tradições da igreja, irmãos. Nós trazemos sobre nós cargas de que nós não conseguimos nos sentir suficientes perante Deus. Porque nós não oramos o suficiente. Porque nós não jejuamos, porque nós não lemos a palavra, porque nós não pregamos para alguém. Todas essas coisas são lícitas, irmãos, mas essas coisas têm trazido peso para nós, peso de condenação. Porque nós olhamos para uma vida, sei lá de onde, irmãos, nós olhamos os irmãos da internet, nós olhamos para pessoas que nós não conhecemos e nós achamos que elas são pessoas perfeitas. E nós almejamos um tipo de espiritualidade que não existe. Que não é real. Por quê, irmãos? Deus tem um chamado específico para cada um. Eu estou aqui pregando para vocês, amém. Estou pastoreando essa casa, amém. Mas eu trabalho. Eu tenho uma vida fora da igreja. Eu não sou 100% integral. Assim como vocês também não são. Mas tem irmãos que são chamados para isso. Tem irmãos que Deus colocou para viver em tempo integral. Então, nada mais justo do que eles cumprir o tempo integral dele, fazendo o quê? O que ele foi chamado. Então, essas coisas têm trazido para nós também peso, irmãos. Amém? Porque nessa época os fariseus traziam cargas pesadas, traziam tradições, irmãos, preceitos e mais preceitos que esmagavam o povo. Regras e mais regras que esmagavam o povo. O convite aqui, irmãos, não são para aqueles que se julgam bons, justos, merecedores. Aqui tem um endereço certo. São para aqueles que têm a consciência, que necessitam, que são pecadores, que são injustos, que estão debaixo do pecado, e que sofrem esse peso de culpa. E que ao olhar para si, choram por suas mazelas. Esse é o tipo de pessoa em quem Jesus está direcionando. Para quem Jesus está direcionando. Então, irmãos, Jesus está aqui chamando para si a responsabilidade de nos libertar, de nos trazer ânimo, de nos trazer vigor, de nos trazer força. Porque, irmãos, quando nós estamos carregando nossas muitas culpas que a gente não consegue resolver, irmãos, quando nós não conseguimos perdoar, todas essas coisas nos oprimem. E elas ficam como que uma carga pesada nas nossas costas. É como se nós estivéssemos arrastando uma grande pedra. E aí você vai, e aí você consegue arrastar um pouquinho, e quando você acha que você foi um pouco, ela te traz para trás. E essas coisas
elas vão nos cansando. E a gente vai perdendo a gente vai perdendo a alegria. A gente vai perdendo o vigor. Nós vamos perdendo a alegria da salvação. Nós já não cantamos mais. Nós já não adoramos mais. Nós já não oramos mais. Nós já não lemos mais as Escrituras. Nós já não vemos, nós já não participamos mais das reuniões. Por quê? Porque nós estamos tão cansados que às vezes a gente até fala assim, por que eu vou? Por que eu vou fazer isso? Amanhã vai começar tudo de novo. Amanhã é segunda-feira. Os nossos problemas vão estar lá de novo. Muitas coisas para pagar, muitas coisas para dar conta. E aí a minha pergunta aqui é, para você refletir. Qual culpa, irmão, você tem carregado que tem te trazido esse cansaço e essa sobrecarga? Qual culpa? Talvez não seja uma culpa de pecado. Ou é? Talvez seja uma culpa de não ter perdoado. Ou de ter falado uma palavra que não era para ter falado. E isso tem te trazido peso. Isso tem te trazido tristeza, angústia. Por isso, irmãos, eu quero... Enquanto eu estava refletindo sobre isso, eu falei assim, eu pensando uma coisa aqui, ó. Não é pedir para vocês levantarem a mão e começar a profetizar sobre a vida de vocês aqui, que vão trazer alívio para nós. Não é isso, irmãos. Porque se fosse isso, era fácil. Era só eu começar a dar umas rajadas de glória aqui e falar, ó, levanta a mão. E aí todo mundo sairia daqui liberto. Todo mundo sairia daqui sem cargas. Ó, flutuando. Eu escrevi algumas coisas aqui e eu vou ler para não esquecer de nada, irmãos. Porque muitos de nós precisamos desse descanso, irmãos. E eu quero trazer essa palavra para dizer para você que há descanso. Há um descanso. Há descanso, irmãos. Então, se você está cansado, irmãos, dos seus pecados, irmãos, Jesus está dizendo, vinde a mim. Se você está cansado de lutar sozinho para vencer suas fraquezas, irmãos, Jesus está dizendo, vinde a mim. Se você está cansado de tentar fazer o melhor para Deus e fracassar, Jesus está dizendo, vinde a mim. Se você está cansado de gemer sobre o peso de culpa, mas a consciência atormenta você, Jesus está dizendo, vinde a mim. Se você anda sem paz, perturbado, atormentado pelo acusador, Jesus está dizendo, vinde a mim. Se está cansado de guardar preceitos e mais preceitos, regras e regras, que só faz cansar, trazer legalismo, não traz alegria, você não tem certeza da sua vida eterna, Jesus está dizendo, vinde a mim. Se está cansado de viver no cabresto do diabo, da impureza, da cobiça, da maldade, acorrentado pelas correntes dos vícios, Jesus está dizendo, vinde a mim. Se está cansado de lutar sozinho para se libertar das práticas que atormentam sua alma, principalmente na sua vida íntima onde ninguém vê, Jesus está dizendo, vinde a mim. Esse é o convite de Jesus, irmãos. Jesus se oferece para ser o seu descanso. Mas também existe o grupo de pessoas que estão sobrecarregadas e que precisam de alívio. E vocês vão entender que há diferença entre estar cansado e sobrecarregado. Porque parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Se você está cansado, irmãos, por causa do pecado, da culpa, do remorso e do medo de morrer, esse convite é para você. Vinde a mim. Se você está sobrecarregado pela ansiedade, pela angústia,
pelo desespero, esse convite de Jesus é para você. Vinde a mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Hoje eu estou até... né? Se você está sobrecarregado, irmão, por sofrimento, por doença, por pobreza, opressão, conflitos familiares, esse convite é para você. Vinde a mim. Se você está sobrecarregado por dúvidas, tentações, conflitos e prisões morais, esse convite é para você. Vinde a mim. E eu posso acrescentar mais um aqui agora? Se você está de luto, Jesus está dizendo para você e para você: vinde a mim. Amém? Esse é o convite de Jesus para nós, irmãos. E o texto continua fazendo uma promessa. E que promessa é essa? 28b, volta lá. E eu darei o quê? Descanso a vocês. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou falando, eu não estou dizendo aqui, ó, irmãos, levante a sua mão e agora eu profetizo que você vai ter descanso. Não sou eu, é a voz de Jesus que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo: e acharei descanso para as vossas almas. O descanso, irmãos, não é naquilo que a gente crê, nas nossas crenças, na igreja, na religião, no que for, irmãos. Nada disso é suficiente para tirar as nossas sobrecargas. Mas Jesus prometeu que Ele vai nos dar descanso. E o descanso aqui não é morrer. Obrigado, Espírito Santo. Porque às vezes nós estamos pedindo: Jesus, eu quero morrer para descansar. Não é. Porque na hora que chegar a sua hora, não vai ter luta. Não vai ter jeito. Só Ele pode aliviar a bagagem, irmãos. Teve uma pessoa que eu peguei aqui na sexta-feira que eu nunca vi uma pessoa com tanta bagagem. Era mais ou menos umas 6, 7 malas. Foi preciso 2 carros para pegar. Sério. 2 carros. Agora, irmãos, imagina essa pessoa trazendo todas essas malas da rodoviária até o condomínio aqui. Humanamente é impossível. Mas muitos de nós estamos querendo pegar essas cargas e levar, irmãos. Enquanto Jesus está dizendo: vinde a mim, que eu vou trazer, eu vou dar alívio para você. Não precisa você carregar essas malas. Deixa tudo para trás e só leve a minha mala. Jesus nos oferece descanso, irmãos, para a nossa consciência. Sabe quando? Na expiação e no perdão. Jesus oferece descanso para o meu e para o seu coração, irmãos, quando Ele derrama amor. E eu não sei vocês, irmãos, mas eu sinto Jesus fluindo aqui, numa graça de amor, irmãos. Eu sinto o Espírito Santo trazendo, nos abraçando assim, sabe, velho? E não sei. Eu sinto isso. Jesus nos oferece descanso para a nossa alma, irmãos. Quando nós temos certeza do seu amor, do seu perdão e da sua graça. Porque enquanto nós não reconhecermos isso, nós vamos viver cansados. Porque nós achamos que vamos conseguir dar conta sozinho. Nós achamos que vamos conseguir resolver as coisas sozinho. E Jesus nos chama para uma parceria no texto. Que parceria é essa? 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que é jugo, irmãos? O jugo é uma peça de madeira que se coloca ali entre 2 bois. Sabe como é que é? Já viu aquele... Quando você vai juntar 2 bois e você coloca um boi de um lado. Eu não sou muito de roça, não. Mas... você coloca ali
e aí ele junta, e os dois bois vão trabalhar juntos. É isso que Jesus está dizendo para nós, irmãos. Que ele está aqui, ó. Vem cá, Sam. Sam é Jesus e eu sou eu, né? Jesus está dizendo o seguinte: o jugo dele é suave. Sabe por quê? Porque ele está falando para a gente abrir mão do nosso. Larga essas malas lá. Essas 10 malas, 7 malas, sei lá quantas malas são. 7. E anda aqui com ele, ó. Que ele vai sustentar na medida que a gente caminha. Assim como os dois boi lá, anda junto lá e faz o trabalho junto e um meio que ajuda o outro. É isso que Jesus está dizendo para nós aqui, irmãos. Mas o jugo também representa submissão e opressão. Português é uma bênção, né? Você tem a mesma palavra para duas coisas totalmente opostas. É um negócio assim impressionante. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo para nós nesta hora aqui é: tome sobre vocês o meu jugo. Eu estou com vocês. Eu estou dividindo essas cargas com vocês. Ele está chamando, porque ele vai nos ajudar, irmãos. Ele está falando para nós que nós não estamos sozinhos. Ele nos ajudará a levar esse fardo. Em momento algum nos textos bíblicos você vai ver Jesus prometendo que não teremos guerra, que não teremos lutas. Pelo contrário, ele vai garantir para nós que ele estará conosco. Ele não falou, ó, no mundo vocês vão viver em paz, vocês não vão ter luta, vocês não vão ter tribulações. Não. Fique em paz. Ele não falou isso. Ele falou? O texto não fala isso. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Pai, eu não peço que os tire do mundo. Ó. Mas que os livre do mal. Eu estarei convosco todos os dias. Então, irmãos, o jugo aqui vai remeter para nós um alívio do trabalho. Porque imagina que você, Israel, imagina que você está carregando um jugo sozinho. Eu fiz o exemplo aqui de Sam. Imagina que você está carregando um jugo sozinho. Ele vai ser pesado, irmãos. Agora, se uma pessoa vem junto com você, o trabalho vai se tornar mais leve. É isso que Jesus está dizendo para nós. Mas o jugo, como eu falei, também remete à submissão. E nós sabemos, irmãos, que nós somos escravos sempre de alguma coisa. Ou nós estamos debaixo do jugo de Jesus, ou nós estamos debaixo do jugo do pecado. Não existe meio termo. Fazendo a aplicação, qual jugo você está hoje? O jugo de Jesus ou o jugo do pecado? O jugo do pecado, irmãos, ele nos escraviza, mas o jugo de Cristo nos liberta. O jugo do pecado nos traz cansaço e sobrecarga, mas o jugo de Jesus nos traz alívio e paz. O jugo do pecado nos mata, mas o jugo de Jesus nos traz vida. Quantos estão entendendo, irmãos? Mas o texto também nos mostra uma vida de discipulado, quando Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde.
Jesus não está nos chamando para aprender regras. Porque regras era muito fácil, irmãos. É só eu seguir e tá beleza. Mas não é isso que Jesus está nos chamando. Jesus está nos chamando para aprender dele. A regra, irmãos, ela só traz peso para nós. E não estou dizendo aqui que eu sou anarquista, tá? Não estou dizendo aqui que não existam regras. Porque senão... não estou dizendo que não existam regras. O que eu estou dizendo é, se nós firmarmos as nossas vidas nas regras e no legalismo, nós não teremos paz. Porque nós não vamos conseguir cumprir. Amém? Então o chamado de Jesus aqui, irmãos, é para a gente ir até Ele, para a gente largar o nosso fardo, pegar o fardo dele e aprender dele. Porque não tem outra fonte de aprendizado. Não tem outra fonte de discipulado. Nós podemos até caminhar juntos e ajudar uns aos outros, e é nosso papel fazer isso como igreja, mas não há ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar. Não há ninguém mais amoroso para nos mostrar os nossos pecados. Não há ninguém que consiga falar com você tudo que você é e você, eu sou assim mesmo. Agora vai eu falar. Sabe de nada. Quem é você? Você tem teto de vidro? Mas Jesus, irmãos, Jesus tem uma voz doce. Jesus tem uma voz suave. Jesus não nos oprime. Se você estiver sendo oprimido, não é o Espírito Santo, é o diabo. Jesus não nos condena, irmãos. Ele nos perdoa. Se você está ouvindo uma voz de condenação, não é o Espírito Santo, é o diabo. O Espírito Santo nos chama para o arrependimento. Não confunda arrependimento com voz de opressão ou com voz de condenação. Amém? E por último ali, irmãos, quando eu falei, volta lá no 30, olha o que Jesus fala, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A minha versão aqui diz, ai, vento. Cadê? A minha versão diz, meu jugo é fácil de carregar. Hoje, quando a gente fala qualquer coisa dentro dos meios do crente é fácil, aí a pessoa já fala, é que você não conhece minha vida. Você não sabe como é que é. Mas o fardo de Jesus é leve, moço, e é fácil de carregar. Sabe por quê? Porque é dele. Porque é ele que nos ajuda a carregar. O próprio Jesus que trocou com a gente o fardo, ele nos ajuda a carregar. Por isso, irmãos, se nós estamos sofrendo, sobrecarregados, é porque nós não estamos carregando o jugo de Jesus. Nós estamos carregando o nosso jugo. Se está pesado o nosso fardo, é porque esse fardo não é de Jesus. Esse fardo é nosso. E aqui eu prometi para vocês que eu ia falar sobre a diferença de fardo, né? Ou sobre sobrecarga e eu pulei. Aqui, achei. Porque o contexto da palavra original, irmãos, quando a gente está falando de cansaço e sobrecarga, eu não vou falar o grego aqui, porque, pelo amor de Deus, português já é difícil. O cansaço
ele remete, ele está ligado a um cansaço que se instala após um trabalho pesado. É como se depois que você trabalhasse o dia inteiro, você pegasse pedra, você fizesse um bocado de coisa, o seu corpo já não aguenta mais. Isso é o cansaço. E a sobrecarga, ele tem a ver com o peso de responsabilidade que nós carregamos. Alguma semelhança com a nossa vida diária? Por que nós estamos cansados, irmãos? Porque nós estamos carregando aquilo que não era para carregar. Nós não estamos deixando aos pés de Jesus, a cruz, aquilo que era para ser deixado. Nós insistimos em carregar coisas que não é para ser carregadas. E por que nós estamos sobrecarregados? Porque nós estamos trazendo um peso de responsabilidade de coisas que não eram para a gente se responsabilizar. Então o meu convite, o convite de Jesus para nós hoje aqui, irmãos, é para que a gente troque esse fardo. Para que a gente troque esse jugo, irmãos. E ele nos chama não para que a gente aprenda em qualquer lugar, não que a gente faça um curso de liderança, não que a gente faça um curso agora para que a gente viva uma vida leve, não para que a gente vá agora para um centro de yoga e a gente fica lá, que eu acho que tem gente que nem isso consegue, né? Nem isso consegue. Jesus não está nos chamando para fazer isso, irmãos. Jesus está nos chamando para aprender com Ele, que é manso e humilde. Jesus está dizendo, pegue o seu fardo, pegue o seu jugo e larga fora. E toma o meu. E além de tomar o meu, pode deixar que eu carrego ele com você. Então, irmãos, talvez você está carregando algo aqui que ninguém aqui saiba. Talvez você que é casado, nem seu marido, nem sua esposa sabe. Se você que é solteiro, nem seus familiares sabem, irmãos. Mas Jesus sabe. Jesus sabe, irmãos. Então não adianta a gente tentar... Ó. Me perdoa, Senhor. Não adianta você tentar se esconder, irmãos. Jesus está vendo tudo. Você sabe o que eu ri? Não, né? É porque eu lembrei de uma música de Roberto Carlos. Não? Vocês não fizeram a analogia, não? Não vou cantar, não. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, para a gente finalizar aqui, que já deu a hora mesmo. Não importa como é que está a sua vida aí, velho. Jesus não vai pedir explicação para você. Ele só está dizendo para você, venha. É só isso que ele está... Venha. Venha. E esse é o convite da graça de Deus. Venha, tome e aprenda. Vamos lá? Venha, tome e aprenda. Aprender de quem? De Jesus. Tomar o fardo de quem? De Jesus. E para quem? Para Jesus. Ou seja, só tem um caminho. Jesus. E talvez uma palavra dessa no meio de crentes experimentados seja chover no molhado. Mas eu acredito que não é, irmãos. Sabe por quê? Porque existem áreas das nossas vidas que nós ainda não conseguimos ir para Ele. Existem áreas das nossas vidas que nós não conseguimos tomar o fardo dele. Existem áreas da nossa vida que nós não conseguimos aprender ainda com Ele. Então, essa é a hora. A gente não sabe o que vai ser daqui quando a gente sair por essas portas. Nós não temos controle sobre isso, irmãos. E talvez você entrou aqui angustiado, sem saber o que vai acontecer, novos desafios, novas coisas acontecendo, tudo
parece que está desmoronando, e você pensa assim, cara, velho, meu Deus, eu acho que o melhor é o Senhor vir e me levar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa numa igreja, e ele falando, cara, eu tomei um tombo de 100 mil reais, e eu fui para a sacada da minha casa, e eu olhei, e eu falei, é hora, Jesus, é agora, me leva. Mas ele falou assim, que naquela hora, Jesus usou a esposa dele, que só encostou nele assim, e começou a orar por ele. E aí ele levantou e saiu, e foi no quarto, o filho dele estava acordado, e o filho dele, de 2 anos na época, não falou nada, só riu para ele. E naquela hora ele falou assim, eu tenho muito o que fazer ainda. Então, igreja, se você está achando que você não tem um propósito, e tá tudo bem, velho, às vezes a gente passa por isso, conflitos, todo mundo passa, é normal. Mas o que nós não podemos normalizar é viver uma vida sem alegria. O que nós não podemos normalizar é uma vida sem ânimo. O que nós não podemos normalizar é uma vida de achar que nunca vamos sair do fundo do poço, de que nunca vamos conseguir viver uma vida plena. E a vida plena aqui, irmãos, não são os nossos bens, não são as nossas casas, nosso carro, nosso trabalho. O sucesso da nossa vida vai ser o dia que nós encontrarmos com Ele. E Ele olhar para mim, para você e falar, fosse achado fiel. Esse é o sucesso da nossa vida. O resto, irmão, é vaidade. A gente estava conversando sobre isso, não foi, Dan? Sam, rapidinho. Sam também, dá até vergonha, né? O cara canta demais e eu chego aqui. O homem canta. Né? Conheci esse cara, era pequenininho, velho. Hoje eu tô com barba branca. E aí eu falando assim, e aí, Sam? E aí, Sam? Seu ministério e tal, continua. Ele falou, cara, tamo aí, né? Mas chegou a hora na nossa vida que a gente vê que tudo não faz parte de vaidade. Eu falei, cara, é verdade. A gente sonha com tantas coisas, irmãos. Eu sonhava viajar ao Brasil, e tocar nas nações, e não sei o que e tal. Aí Jesus traz, bota nós numa igreja, 10 pessoas, glória a Deus. Aleluia. E amém, irmãos. Glória. Porque hoje eu posso cantar o que eu quero. Mas não é, irmãos, porque de fato é vaidade. A nossa visão não estava no Cristo. A nossa visão estava em fazer uma obra sem conhecer o dono da obra. E por isso a gente ficava cansado. Por isso chegava no culto de domingo, a gente já não tinha mais repertório. E a gente repetia o mesmo repertório. Porque a gente já estava cansado. Estava cansado de várias coisas. Por quê? Porque a nossa visão estava no ministério. Por isso que eu falo hoje, irmãos, hoje eu estou leve. Sabe por quê? Porque se a gente sai daqui e vai lá para a rua, Jesus está aqui, irmãos. Se a gente não está aqui, se a gente só está em casa, Jesus está lá. O único que conhece. Jesus está, irmãos. E se Jesus está, é o suficiente. Por isso, irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis preocupados. E não vem falar para mim que você não conhece, você não sabe minhas dívidas. Vocês não... Tá perdoada já, irmão. Já
abafa o caso. Irmãos, mas não é sobre as nossas dívidas. É sobre em quem nós estamos confiando. É sobre em quem nós estamos depositando a nossa fé. Vamos ficar de pé? Se você chegou até o final desse vídeo, curta, comenta e compartilhe para que ele alcance mais pessoas.